Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao BPK To Be de hoje. Eu sou a Juliana, estarei com vocês a partir de agora no programa. Hoje nós daremos sequência ao módulo jurídico, a terceira aula com o tema contratos. As questões societárias visando a proteção de startups e sócios. Então, o nosso speaker convidado é o Murilo Davi, que é advogado e contador, responsável jurídico da Prate Dona Dulce desde 2005. Boa noite, Murilo. Boa noite. Seja bem-vindo ao BPK. Muito obrigado. Eu agradeço aí o convite, agradeço a toda a equipe do Bioparque, a diretoria, enfim, tudo que vem do Bioparque é muito bom, é novidade, é inovação, é progresso, então eu fico muito feliz com o convite e agradeço também a presença de todos vocês e tenho certeza que nós vamos ter aí assuntos bem interessantes para tratar. Essa questão societária aí em startup é muito produtiva, muita coisa boa aí a gente vai conversar. Muito bom, Murilo. Então, fique à vontade quando quiser começar a conduzir, tá bom? Ok, eu vou iniciar aqui um compartilhamento e já damos sequência. Todos estão vendo a apresentação, por gentileza? Juliana, tá aparecendo? Sim, está. Tá. Bom, então, pessoal, nós vamos conversar, então, sobre acordo de sócios, acordo de acionistas. E antes de iniciar a apresentação, só fazer, assim, uma contextualização para a gente entender a importância desse assunto. Então, eu vou citar como exemplo algumas situações que ocorrem no dia a dia e do meio empresarial, e principalmente aí no campo das startups, que podem mostrar aí como essa questão pode gerar problemas e como é importante a gente ter previsões estatutárias, previsões de acordo de acionistas, antes dos problemas acontecerem, né? Então, por exemplo, você tem um sócio, esse sócio é um sócio estratégico, conhece do teu produto novo e você é um sócio, de repente, que está mais voltado a uma questão comercial e ele é o detentor de um produto, de repente um aplicativo, um software, e ele resolve sair da sociedade e se associar com uma outra pessoa que, de repente, ele entendeu que é melhor. Como é que você resolve isso, né? Você perde o teu negócio, como é que funciona? Tem um meio de coibir isso? Ou, por exemplo, ele leva também funcionários chaves, né? Muitas vezes você tem uma empresa, tem um produto, mas tem aquele técnico que é um funcionário chave e importante e ele leva junto com ele. Você tem como coibir isso? Também atos de má fé, desvio. Como é que eu faço? Eu posso excluir esse sócio? Eu preciso excluí-lo de forma judicial ou posso excluí-lo de forma administrativa? Que seria muito melhor, muito mais rápido. Também, assim, questões de você vai excluí-lo, o diluição de capital, nós vamos tratar aqui também, né? Então, é uma coisa muito importante para as startups, faz parte da essência das startups, você ter um sócio investidor, e esse sócio investidor vai fazer um aporte. Como é que fica a minha participação? Eu tinha 50% da empresa, ela valia 100 mil reais, agora colocou 1 milhão, eu tenho 5%. Como é que fica isso? Eu tenho como coibir? Eu tenho como me proteger para não ser diluído? Enfim, então é esse o nosso escopo. Só por aí vocês podem ver que tem bastante coisa para a gente tratar e conversar. E todos esses itens, eles sempre, né, eu citei aqui diluição, exclusão de sócios, apuração de haveres, né, para você excluir um sócio, ou até mesmo para esse aporte. Tudo isso vai implicar na valorização da empresa. Como é que funciona uma valorização de uma empresa? Eu fiz isso, tem uma previsão contratual, qual vai ser o valuation? Qual é o critério de avaliação? É o critério contábil? Né? Um critério contábil não representa a realidade da empresa. É um critério contábil, mas tem o goodwill, tem um
um fluxo de caixa descontado, isso está previsto, né? Porque se eu levar isso para o judiciário, eu vou ter uma década de discussões judiciais e talvez sem a solução adequada. Então, tudo isso mostra como é importante a gente tratar, pensar no acordo de sócios, né? No acordo de acionistas ou no acordo de cotistas. E quando que eu vou pensar nisso? Eu vou pensar depois que o problema aconteceu ou vou tratar disso antes, né? É muito melhor antes. A gente sabe que no início de uma empresa, os empreendedores, eles estão preocupados com o negócio, né? Eu quero preparar o negócio, a empresa, fazer acontecer, eu tenho um produto, eu tenho clientes, marketing, então eu sou um empreendedor, isso está certo, isso é correto. Mas esse assunto mais burocrático, um pouquinho mais chato, talvez, né, de ter que lidar com detalhes e já discutir com o sócio questões societárias, a gente deixa um pouco de lado. Mas é importante, porque se você avançar e a tua empresa, como é para ser, evoluir e for bem, vai chegar um momento que você, principalmente no caso de startups, você vai ter um terceiro investidor, um aporte, uma rodada de negociação, e aí esse acordo vai te dar até mais credibilidade e mais valor para a tua empresa, porque já demonstra que você não tem riscos de litígio societário, né, que pode levar até a empresa a um processo de perda, de paralisação de atividade, enfim. Então, é mais ou menos nessa linha que nós vamos, tá, da importância do assunto. E a gente inicia, então, não está passando aqui, só um minutinho. Opa, aí. Nós iniciamos, então, falando um pouquinho sobre o que é o acordo de sócios. Ele pode ser feito tanto numa limitada como numa SA. A limitada, ela é regida pelo Código Civil. A SA é a Lei 6.404. Então, assim, acordo de cotistas, limitada, acordo de acionistas na SA. Esse acordo de sócios, ele pode ser parcial, ele não precisa ser pela integralidade dos sócios, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa com 5 sócios e 2 resolvem fazer o acordo para que as suas participações sejam unificadas e numa reunião prévia definido a decisão de voto e eles tenham mais força, mais poder votante. Perfeitamente possível. Então, o acordo de sócios pode ser parcial, não precisa ser de todos os sócios. Esse acordo de sócios não pode contrariar a lei, nem o contrato social. Então, assim, você, como tudo no direito, você tem que ter um equilíbrio. Então, não adianta você fazer um acordo de sócios e ele ser contrário ao que está no Código Civil ou na Lei 6.404. Né? O acordo vai ser considerado nulo. Agora, quando há uma divergência de interpretação entre o que você tratou de fazer a previsão no acordo de sócios e o estatuto, você pode pôr uma cláusula no acordo de sócios dizendo que, em caso de dúvida, de divergência, prevalece a preferência do que está previsto no teu acordo de sócios. Esse acordo ele tem que respeitar os princípios contratuais, porque ele é um contrato, nada mais é do que um contrato. Então, você tem ali o pacta sunt servanda. É um termo latim, mas ele significa que o que está pactuado deve ser cumprido. Ainda mais você considerando que são sócios, empresários, pessoas esclarecidas e teriam condições de saber o que estavam negociando. Então, ponto. O contrato que eu pactuei com você, o acordo de sócio, nós fizemos certas previsões e ele deve ser respeitado. Mas, no direito, tem um equilíbrio. Então, eu não posso fazer uma previsão abusiva que leve a um enriquecimento ilícito, alguma coisa absurda, porque tem outros princípios no direito que vão regular esse assunto, tais como onerosidade excessiva, equilíbrio econômico e boa-fé. Então, o conjunto da nossa interpretação do acordo de sócios, ele tem que ser equilibrado. Eu não posso fazer uma previsão que lese
que prejudique o meu outro sócio de uma maneira exacerbada, porque isso será considerado nulo. Quanto ao prazo, pessoal, é um outro ponto muito importante. Então, eu posso ter o prazo determinado e o prazo indeterminado. O prazo determinado é quando eu tenho uma data. Ele vai durar por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos. O prazo indeterminado é aquele contrato que você não menciona um termo final. O contrato vigerá por prazo indeterminado. Muitas vezes, nós temos a ideia de que o prazo indeterminado é melhor, que o prazo indeterminado é mais seguro, porque dá a impressão que é longo. Mas aí eu já começo a passar alguns detalhes aí para a gente repensar. O prazo indeterminado, ninguém é obrigado a ficar associado a alguém ad eterno, para sempre. Então, o prazo indeterminado é sujeito a uma denúncia, é sujeito à rescisão, né? Mediante um aviso prévio. Então, para acordo de sócios, onde você tem uma empresa que, em tese, é para ser perene, tem um longo período, não é recomendado você fazer o acordo de sócios por prazo indeterminado, porque um dos sócios que não queira mais fazer parte desse acordo te dá um aviso prévio e sai do acordo. Então, qual é a sugestão? Um acordo de sócios deve ter prazo determinado. Qual prazo? Depende da negociação entre os sócios. Mas é de praxe você ter um prazo suficiente para garantir a estabilidade daquela negociação. Então, por exemplo, 10 anos, 15 anos é um prazo bem razoável. Depósito na sede da empresa. Uma vez pactuado o acordo de sócios, previstos uma série de cláusulas e regras que nós vamos discutir na sequência, para evitar diluição, como eu falei, valuation da empresa, enfim, uma série de cláusulas protetivas que regulam a nossa relação societária. É entre as partes. Agora, se eu faço o depósito na sede da empresa ou o registro na junta comercial, no caso de uma limitada, e até mesmo no acordo de sócios, eu coloco como anuente a própria pessoa jurídica representada pelo seu representante legal, eu tenho com isso a oposição a terceiros e também que a própria empresa se dá por ciente desse acordo. E esse detalhe é muito importante, porque aí eu passo para o seguinte item. O acordo de sócios ele é passível de execução específica. O que é execução específica? É executar o contrato, é fazer cumprir o que você determinou, o que você acordou no nosso acordo societário. Então, ele é passível de execução, como qualquer contrato. E ele é um título executivo. Eu não preciso entrar com processo de ação ordinária, fazer prova. O próprio documento já é a prova. É um título executivo. Só que, judicialmente, ele tem a questão do processo judicial, que todos nós sabemos que é moroso, demorado, né, custoso, e a gente não sabe o resultado. Mas se eu buscar fazer a execução específica extrajudicial, ou seja, não judicial, é muito mais viável e muito mais prático. E como que eu consigo fazer que o meu acordo de sócios, com todas essas cláusulas importantes que nós vamos discutir, seja executado administrativamente, ou seja, ele seja de cumprimento pela própria empresa, pelos administradores e pelos gestores. Aí nós teríamos o artigo 118 da Lei 6.404, que traz essa previsão legal. Eu faço o pacto, coloco a empresa como anuente, registro isso, deposito isso na sede da empresa, ou faço o depósito, o registro na junta comercial. Com isso, eu acabo tendo essa publicidade para terceiros, e o artigo 118 da Lei 6.404, ele diz o quê? Que o acordo de acionistas deverá ser observado pela companhia, vocês estão vendo que está até grifado, quando arquivado na sede da empresa. Já no parágrafo 8º, eu retirei alguma parte do artigo que não era interessante,
para esse momento, ele fala ali, o presidente da Assembleia, ou do órgão colegiado, não computará o voto proferido com infração de acordo. No parágrafo 9º, já se fala, o não comparecimento à Assembleia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de votos, aí eu pulo ali para a gente ter brevidade, assegura à parte prejudicada o direito de votar, aqui cortou um pouquinho pelas câmeras, o direito de votar conforme o acionista ausente ou omisso. Então, em resumo, eu faço o acordo, dou essa publicidade que eu mencionei, faço a empresa ser anuente, e com isso eu consigo fazer a execução, esse contrato se cumprir de forma administrativa, eu não preciso entrar com ação judicial. Isso é uma diferença muito grande. Eu não posso afastar do judiciário qualquer litígio societário, mas vejam a diferença. Eu tenho um acordo de sócios com uma previsão de não diluição, como eu mencionei, ou um acordo de voto, que nós vamos votar conforme a decisão numa reunião prévia, ou o critério de evaluation da empresa, enfim. Se uma dessas pessoas que assinaram, desse sócio, esse acordo, não cumprir o que está escrito ali, como a empresa está ciente, ela se recusa, como foi mencionado aqui no artigo 118. Ela não vai computar esse voto, enfim, ela não vai aceitar a discordância do acordo. E aí, se o sócio que se sentir prejudicado querer entrar na justiça, ele vai lá para anular essa decisão administrativa que já vai ter efetividade. É muito diferente de eu ter um voto descumprido, entrar com a ação para fazer cumprir o acordo. Então, eu ganho uma efetividade muito grande, uma praticidade. Fica para outra parte o ônus de ter que entrar com a ação, fazer todo um processo custoso e moroso e ainda conseguir provar o porquê que ele entende que o acordo de sócios não é interpretado daquela forma, enfim, ou é inválido. Então, essa execução específica extrajudicial, ela é muito interessante e ela faz com que o acordo de sócios seja realmente um instrumento efetivo. Não é um contrato que, para se fazer valer, você tem que se socorrer ao judiciário. Pode acontecer que seja necessário, mas a efetividade dele, de início, é administrativa. Aqui, pessoal, eu trago, só para contextualizar, alguns exemplos, né? Algumas cláusulas já usadas, enfim, em acordos, né? Nessa 4.4, a gente percebe que há a menção do voto em desacordo. Cita o artigo 118, e diz que o presidente da Assembleia, bem como o presidente do Conselho, não computará qualquer voto proferido de forma contrária à disposição do acordo de acionistas. Na 6.1, porque o contrato tem uma série de outras previsões, já se fala dos membros da administração. Os conselheiros, os acionistas, os diretores estão vinculados e cumprirão esse acordo. Então, você vê que a gente amarra bem o cumprimento administrativo desse acordo. A 6.3 e a 6.6 também vão na mesma linha. Veja ali, os conselheiros, né, exercerão seu direito de voto de forma a cumprir esse acordo. Caso algum conselheiro não vote em conformidade com as normas definidas nesse acordo, seu voto será considerado ineficaz. Então, são só alguns exemplos de cláusulas para demonstrar o que eu mencionei aí da efetividade administrativa, que realmente faz uma diferença quando se tem aí uma discussão de cumprimento ou não do acordo de sócios. Agora, pessoal, partindo então das cláusulas propriamente ditas. Eu inicio com essa cláusula antidiluição, porque eu percebo que nesse universo das startups, um dos objetivos é que em determinado momento, a empresa atingindo uma maturidade, desenvolvendo o seu produto, você tem um aporte de um terceiro. Pode ser de um próprio sócio ou pode ser de um terceiro. E nesse aporte há sempre um receio de você ver a sua participação societária diluída. Até tem aquele filme, né, que é a rede social, que conta o caso do Facebook,
um sócio com 33%, numa manobra societária, foi diluído e ficou com uma parcela que não representa nada. Você não tem poder de voto, você não tem poder de representação, você tem uma distribuição de lucro melhor, enfim, ele foi diluído. Então, o que é a diluição? É a base aumentada, né? Você tem um capital de 100 e você é sócio de 50%, você tem 50 mil. Teu capital com aporte de terceiro vai para 1 milhão. Os teus 50 mil, que eram 50%, ficaram 5%. Então, isso é a diluição. Eu até menciono aqui que não é para ter medo da diluição, porque esse é o objetivo, né? Isso é o objetivo da startup, trazer recursos de fora para fazer a empresa crescer. Porque você acaba tendo uma participação menor, mas de uma empresa com capital maior e com um negócio, né, com esse dinheiro que entra através dessa captação, o teu negócio vai crescer muito mais. Então, a diluição ela é necessária, ela é importante. Agora, ela não pode ser feita de uma maneira que você saia como sócio fundador lesado, diluído de uma forma drástica, e é isso que essa cláusula anti-diluição e diluição pode prever. Então, assim, nós temos dois tipos de entrada de recursos na empresa. Nós temos as entradas primárias, e aí sim é uma emissão de uma nova cota ou de uma nova ação, e esse é um recurso novo para a empresa. Então, eu subscrevo novas ações ou novas cotas e entra um recurso novo. Isso é bem diferente de uma entrada secundária, onde eu vendo a minha própria cota. Quando eu vendo uma minha própria cota, não há um dinheiro novo entrando na empresa, mas sim um ganho de capital, né, na pessoa física ou na tua holding, se você já tem, enfim, mas não é um recurso novo para a empresa. Nessa questão do ganho de capital, há bastante planejamento tributário, tá? Para você, de repente, se fazer de forma legal, segura, antecedente, com fundamento econômico e também ter uma economia nisso. Mas o nosso objetivo é na entrada primária, subscrição com dinheiro entrando na empresa para o negócio progredir. Então, assim, o direito de preferência não assegura a proteção para a diluição. O que é o direito de preferência? O direito de preferência está previsto tanto no Código Civil como na lei das SAs e, com certeza, nos acordos de sócios e contratos sociais. O direito de preferência é o sócio fundador, o sócio que está no contrato social, tem preferência na subscrição e na compra, na entrada primária e na entrada secundária, antes do terceiro. Só que muitas vezes o direito de preferência não te dá essa proteção na antidiluição, porque você pode não ter o capital necessário. A tua empresa pode ter, numa rodada de negociações, um aporte muito maior. Necessidade de aporte muito maior, a valorização dela pode ter sido muito bom, porque esse é o nosso objetivo. E aí você não tem o recurso para fazer frente ao teu direito de preferência e subscrever o capital, ou comprar se o sócio quer vender para terceiros. Então, essa cláusula vem para te dar alguns parâmetros para você não ser diluído de forma drástica. Então, o que você tem ali? Você tem prever compensações para os minoritários, limites para a diluição. Você pode dizer, olha, a gente pode ser diluído, mas hoje eu tenho 50. Fica já acordado entre nós, sócios, que as diluições não podem levar ao meu capital abaixo de 20. Porque 20 é uma participação já significativa de um capital muito maior. Eu não tenho prejuízos, mas eu ainda tenho poder societário. Eu ainda, num acordo de sócios, me associando com outro, enfim, eu tenho um poder de voto. A cláusula antidiluição também deve prever o critério de avaliação da empresa. Porque nessa rodada de aporte, você tem que fazer o valor de mercado, não o valor contábil. Então, que critério vamos usar? Né? Pode ser feita uma avaliação contábil, né? Aí eu saio prejudicado, o novo sócio vem, coloca... Eu tinha lá, nesse exemplo simplista que eu coloco, eu tinha 100 mil de capital, 50%, 50 mil, vai para 1 milhão, ele vai ficar com 90%? Não é isso. A tua empresa, para esse aporte, já tem um valor diferente do teu contrato social. Então, o critério de avaliação é importante. Também tem a questão do quórum. Você pode fazer uma previsão
que para diluição, para aumento de capital, é necessário um quórum X, um quórum de 75%, um quórum de 51%, enfim, você sempre só tem que se preocupar na questão do quórum, que o quórum pode ser a mais do que é previsto na legislação, nunca a menos, que aí você estaria contrariando a lei. Então, o quórum para aprovação pode ser até de 100%. Olha, nós vamos diluir, mas para diluir, eu quero o critério de avaliação tal, eu quero que não dilua no máximo de 20%, um exemplo, e eu também quero que o quórum seja de 100%, 70%, enfim. Então, tudo isso sendo previsto no acordo de sócios, evita que aconteça uma diluição injusta e ilegal, como foi o caso do Facebook. Também a cláusula de proibição de diluição injustificada. Isso é para evitar má-fé. Então, você pode instituir uma cláusula que diga assim, ó, nós só vamos fazer o aporte de terceiros com diluição de participação se isso for aprovado, como eu mencionei, se isso for com um valuation com a metodologia tal, e desde que a empresa precise, desde que há uma justificativa para isso, e não só uma manobra societária, uma má-fé, enfim, uma arbitrariedade. Aqui eu cito um exemplo prático. Então, o sócio A, fundador da startup X-Corp, capital social de 1 milhão, dividido em 1 milhão de ações, um valor de R$1. O sócio A tem 40%, 400 mil. Se convenciona um aumento de capital para 2 milhões. Vamos emitir para tanto, mais 1 milhão de novas ações a R$1. Agora, a participação do sócio A, que era 40, com capital de 1 milhão, ficou sendo de 20, no capital de 2 milhões. Mas, como eu mencionei antes, esse é um cenário contábil, um cenário desenhado, né? Mas você não vai admitir um novo sócio para avaliar o teu capital, que é de 1 milhão, injetado em dinheiro. Não é o valor contábil, o valor do balanço contábil não representa a realidade da empresa. Geralmente, quando você vai fazer um aporte, você vai estar buscando, você já tem o intangível, você já tem um negócio com um produto novo, né? Nenhum investidor gostou da tua empresa, ele viu o futuro dela, então tem um goodwill, tem um esforço e tem uma ideia inicial. Então, isso tem a valorização, né? Então, nesse exemplo hipotético, do 1 milhão para 2 milhões, participação de 40 para 20 é a matemática. Mas vamos supor que essa empresa que você iniciou com capital de 1 milhão, hoje, no teu valuation, para a entrada desse sócio, você fala, olha, ela vale 3 milhões e meio. Então, esse novo sócio, para ficar com 50% do capital e injetar 1 milhão de ações, essa ação tem que ser a R$1 e ele vai pagar o ágio, que é justamente essa valorização, essa diferença entre o valor contábil, né, o valor da cota, e o valor do negócio que foi acordado entre as partes. Então, você vai ter 1 milhão de ações, né, subscritas a R$1 com ágio de 1,50. Aí a conta fecha. Você não tem os 3 milhões, os 2 milhões e meio do novo sócio entrando e distorcendo a tua participação para um percentual ínfimo. Não, você faz o valuation, chega no valor e a diferença entre o valor da cota nominal e o valor pago é o ágio. E com isso você não faz uma distorção na tua matemática, na tua divisão e na tua equação das cotas ou das ações. Isso tudo é previsto na Lei 6.404, com aplicação subsidiária do Código Civil para as limitadas. Então, a figura do ágio é muito importante para equacionar esse valuation, essa valorização, esse goodwill da empresa nos momentos do aporte.
E isso ocorre quando, né, pessoal? Ocorre aí tanto para um investidor, como eu mencionei, mas também tem ali a figura hoje muito usada nas startups do mútuo conversível em ações ou cotas. E aí veio também uma legislação nova do investidor anjo. Ambas têm essa ferramenta de você injetar um capital como mútuo, enfim, mas há a opção de você converter isso em cotas. E aí você já tem que prever nesse contrato o critério de avaliação, do valor avaliado, quanto vai ser a participação, e pode ser com muita certeza que exista a figura do ágio. E aí a figura do ágio, além dessa questão da não diluição, de cuidar com isso, do valuation, ela também tem uma questão tributária. A questão tributária, ela é no sentido de tributar o ágio. E aí, a startup, geralmente, são empresas que estão no regime do simples, tributário, são empresas que são constituídas da forma limitada, né? E para empresa limitada, há uma discussão na jurisprudência tributária, enfim, que para empresa limitada, o ágio é tributado como receita da empresa. Então, aí eu já tenho um grande prejuízo. Já para as SAs, o artigo 520 do Imposto de Renda, que eu cito aqui na apresentação, transcrevo, ele menciona que não serão computadas no lucro real como com a forma de companhia. E aí vem a discussão doutrinária. Então, companhia é SA. Não serão computadas o ágio na emissão de ações por preço superior ao nominal. Então, o que se pensa nessa situação? No momento que você perceber que você está numa rodada de aporte de capital, de negociação, ou você fez um mútuo conversível em ações, o investidor anjo, e esse sócio vai optar em converter isso em participação societária. E eu vou ter o ágio para equilibrar as participações. Esse dinheiro novo, como eu mencionei, ele tem o goodwill, né? Ele é diferente do valor contábil. Então, esse preço pago a mais pela ação do que o valor nominal, esse ágio, para não ser tributado, muitas vezes é viável, sim, a conversão da tua limitada numa SA de capital fechado. Uma SA de capital fechado. Ninguém está falando de capital aberto. É outro conceito, um IPO, é uma outra complexidade, pode ser o futuro, né? Mas aí há um grande caminho de governança, de viabilidade de faturamento. Não é esse momento. Mas fica aí esse ponto de atenção que, no momento de conversão de ações, tendo ágio, a limitada a discussões de jurisprudência, e muitas vezes os fiscais da Receita interpretam que, por não ser companhia, deve-se tributar o ágio da emissão de ações. Então, pessoal, fica esse ponto aí para a gente sempre observar. Vale a pena pensar numa SA de capital fechado, para que a gente não tenha a tributação desse ágio numa subscrição primária de cotas ou ações. E se o valor for relevante, o dinheiro vale a pena investir no dinheiro e transformar numa SA de capital fechado. A SA de capital fechado tem um pouquinho mais de burocracia, muda a questão dos quórums de votação, né? Você sai da junta e você daí tem um estatuto, mas não é nada fora da realidade, nada que não possa ser feito. Há sim um pouquinho mais de custos, mas se tua empresa já está nessa situação de aporte de terceiros, com um valor relevante, é bem viável se pensar nisso e economizar esse tributo do ágio na pessoa jurídica. Uma outra cláusula, então, pessoal, eu mencionei já, é o direito de preferência, né? Então, eu tenho aí a preferência tanto para subscrição de ações ou cotas, como para venda a terceiros. Então, tanto para a oferta primária como a oferta secundária, o sócio atual tem a preferência. Mas, como eu já mencionei, a preferência muitas vezes não é a solução, porque eu preciso prever o critério do valuation,
prazo de pagamento, porque eu posso não ter o recurso para exercer esse direito de preferência. Uma outra cláusula bem interessante é a tag along. Então, o que é essa cláusula? O sócio ou o controlador, ele deseja vender a sua participação a um terceiro. Os demais sócios, os minoritários, têm o direito de vender a sua participação nas mesmas condições estipuladas, preço, prazo. Isso é para proteger, a tag along é para proteger o minoritário. Então, você tem os seus 20%, e aí tem um negócio grande, aquele sócio com 80%, ele consegue vender a sua participação para um grande investidor, você tem o direito, desde que previsto, né? Isso não é lei, e aí vem, repito, a importância do acordo de sócios, né? Do acordo societário, desde que essa cláusula esteja prevista, válida, vigente no acordo de sócios, você tem o direito de exercer esse direito nas mesmas condições, de entrar, você é arrastado na negociação e vende suas cotas pelo mesmo preço. Já a drag along é o contrário. O minoritário, ele exige, na tag along, ele exige a venda, como eu mencionei. Na drag, o majoritário, nesse exemplo que eu citei aí, 80%, pode exigir que o minoritário venda também a sua participação, os seus 20%, nas mesmas previsões de preço, condições, prazo. Então, isso também pode ser bem interessante, porque muitas vezes há um negócio, mas a pessoa não quer ter um minoritário de 20%. O investidor, ele quer comprar a empresa como um todo. Então, a tag along, que protege o minoritário, tem a drag along, que protege o majoritário e faz com que o negócio seja mais viável, né? Então, são cláusulas bem interessantes que, num momento de terceiros interessados estarem participando, estarem numa mesa de negociação e quererem comprar cotas da empresa, não só fazer o aporte, a gente pode ter aí uma situação que cria bastante vantagem para os sócios e também para a empresa, que terá aí um futuro diferenciado com essa injeção de capital. A cláusula buy or sell também é muito interessante. Essa cláusula, ela pode evitar uma discussão, uma briga societária tremenda. O que ela é? Então, ela é desde que pactuada no acordo de acionistas, de forma clara, vigente, com prazo determinado, tudo isso que a gente já veio conversando. Então, é uma cláusula que, em resumo, diz assim: se eu te notificar para você comprar a minha cota e você não quiser, você tem a obrigação se eu te notifico para venda. Se você não quiser, você é obrigado a me comprar. Então, eu chego para você, faço o valuation, falo, olha, minha empresa vale 1 milhão, eu quero vender meus 50% para você por 500 mil. Está aqui a notificação. Não, eu não tenho interesse. Então, você me vende a tua parte. Isso é uma cláusula que evita o litígio, como eu mencionei. Por quê? Porque para ocorrer essa situação, porque você não quer mais aquele sócio. Então, ou um ou o outro vai ficar na sociedade. Eu faço a proposta, coloco um preço. Se você não quiser vender, você tem que comprar minha parte, porque nós não queremos mais ser sócio. É muito interessante, gente. Você consegue evitar uma briga de apuração de haveres, uma briga que demora aí no judiciário anos e pode até levar a empresa à quebra. Uma outra cláusula que a gente pode inserir é o prazo de proibição de venda e retirada. O que essa cláusula faz? Ela impede que um sócio saia da empresa num determinado período, ou até que alcance uma fase do projeto. Novamente, eu cito aí a questão da startup, que geralmente tem um sócio que tem ali o conhecimento de um produto, vai desenvolver um projeto, de repente tem um outro sócio que é mais voltado para a parte comercial, para o marketing, para o negócio, e aí, de repente, esse sócio que detém o know-how, que tem o conhecimento técnico, resolve sair.
Não pode, se existir essa cláusula. Nós podemos dizer que o sócio não sai em 5 anos. Eu não posso proibir a saída de um sócio. Ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém ad eterno, como eu mencionei no início da apresentação. Mas eu posso sim estipular um prazo razoável, que justificável com o quê? Nós estamos fazendo uma sociedade, a injeção de capital, a injeção de esforço, de tempo. Então, você detém um certo know-how e eu não quero que você, sócio, saia dessa empresa antes de 5 anos, por exemplo, ou antes que a gente atinja o desenvolvimento do produto X, antes que a gente consiga ter o depósito de uma patente, ou feche um volume de faturamento Y, enfim, uma série de situações a serem previstas, para justamente proteger a empresa. Dando sequência, pessoal, vamos aqui tratar de um outro assunto que também delicado, que a gente geralmente não pensa quando está iniciando um negócio, a gente sempre pensa no produto, no sucesso, isso está completamente certo, é assim que tem que ser. Mas como eu mencionei, muitas vezes, se tratar de situações delicadas, pode ser que evite um desgosto muito grande, um prejuízo muito grande na frente. Então, aqui, nós vamos falar da exclusão do sócio de forma extrajudicial. A exclusão judicial é um processo que eu tenho que provar uma justa causa, um ato de gravidade, e eu tenho que entrar com uma ação, ter audiências, provas documentais, provas testemunhais. O período é longo e ainda o sócio muitas vezes pode ficar no contrato social. Então, eu preciso provar uma justa causa, uma gravidade, uma coisa que colocou em risco, enfim, uma ilegalidade cometida pelo sócio, através de um processo judicial. E para tirar esse sócio da sociedade antes do trânsito em julgado do processo, ou seja, antes do processo terminar, só se eu tiver uma decisão liminar, uma tutela antecipada, enfim, o que é difícil. Então, eu tenho até um caso prático que isso ocorreu. Não existia essa cláusula de exclusão de forma extrajudicial, ou seja, sem usar o judiciário. Existia, o contrato estava omisso. E aí, esse conjunto de sócios de uma grande empresa, mesmo tendo a certeza dos atos de legalidade do outro sócio, teve que entrar com a ação, o juiz não deu a liminar, aí se discutiu primeiro a saída dele, a data que essa saída deve ser feita, deve ser definida pelo judiciário, e além disso, a valoração, a apuração de haveres, o goodwill, o valor da empresa, o valuation. Esse processo corre há mais de 10 anos e não tem uma definição. Em todo esse período, esse sócio que já não trabalha mais, não está mais na empresa, ele consta ainda no contrato social. E aí, para se fazer uma alteração, tem que se entrar com uma petição, pedir uma autorização judicial, é uma confusão, um desgaste, um prejuízo muito grande. Numa situação dessa, é improvável que um terceiro investidor queira entrar na empresa e fazer aporte. Então, isso afasta qualquer possibilidade de uma empresa ter aí investidores. Então, a saída é o quê? A exclusão extrajudicial. A exclusão extrajudicial está prevista no artigo 1085 do Código Civil. E aí ele fala aqui que quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social, em virtudes de ato de inegável gravidade, poderá excluí-lo mediante alteração do contrato. Veja, administrativamente, eu faço só uma alteração com maioria do capital e excluo esse sócio, desde que prevista a exclusão por justa causa. Eu deixei grifado porque é isso que eu estou mencionando. Eu tenho que ter essa previsão bem delimitada. Se essa exclusão, a gente pode pensar aqui, não, mas é injusto. Não, se você excluir de forma administrativa com mais de 50%, com mais da metade do capital social, e você estiver fazendo uma ilegalidade sem prova, isso vai ser revertido na justiça, com indenizações e etc.
E ninguém tem má fé para usar de forma mentirosa uma cláusula dessa. Essa cláusula serve realmente para o sócio que teve um desvio de finalidade, desviou recursos, enfim, cometeu um ato gravíssimo, e aí você não tem mais como manter ele na sociedade e você já exclui ele administrativamente, evitando todo um processo judicial. Esse caso que eu citei, que eu acompanhei, que corre por 10 anos ou mais, ainda sem solução, já demonstra a importância de ter essa cláusula. Nos novos contratos desse grupo empresarial, foi feito dessa forma. Qualquer problema é resolvido de uma maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, de forma extrajudicial. Como eu citei há pouco, na questão do próprio acordo de acionistas, né? No próprio acordo de sócios, ele ser executado, ter sua execução específica, de forma extrajudicial e não judicial. Porque a judicial realmente a gente quer fugir, porque ela é custosa, morosa e sem uma garantia de resultado, né? Aqui, então, pessoal, dando sequência, a gente mencionou no contexto essa questão do valuation, e ela também é motivo de muita discussão judicial, societária administrativa, e também para investidores, né? Para terceiros aí no campo da negociação. O valuation, ele é o quê? É o que a gente mencionou antes na figura do ágio. Contabilmente, a contabilidade, a ciência contábil, ela registra os fatos por valor histórico, vê as normas internacionais e tentaram trazer isso a um valor mais, né, tem valor justo, valor de mercado, enfim, mas ainda é um valor escritural, que não representa o valor de mercado da empresa. Esse valor de mercado, como a gente falou, ele abrange marcas, o negócio está girando, muitas empresas avaliam por 10 EBITDAs, 12 EBITDAs, enfim, há N critérios. Mas o que eu quero observar é assim, o Código Civil, falando das limitadas, ele traz que se eu não fizer uma previsão em contrário, a minha avaliação será por um preço de determinação, um balanço de determinação, que é um balanço contábil, avaliando ativos tangíveis e intangíveis a preço de saída. É um excelente critério. Mas muitas empresas podem ter particularidades, né? Cada empresa tem uma situação própria. Então, eu posso fazer a previsão no meu acordo de sócios de um critério diferenciado deste que está no Código Civil. Eu posso, inclusive, fazer o critério do fluxo de caixa descontado, que é uma projeção futura dos fluxos de caixa trazido a valor presente e descontado uma taxa de correção. É um critério complexo, que não é um objeto da nossa apresentação, mas ele é muito utilizado para quando terceiros querem entrar na empresa. O critério é excelente. Já para apuração de haveres, numa briga ou numa saída administrativa, como eu falei, pode ser que esse critério não seja justo, porque o fluxo de caixa descontado, ele faz projeções futuras. Poxa, mas o sócio não faz mais parte da empresa e está com projeções futuras de lucro, ele vai participar de um lucro futuro, isso não é justo. Então, eu prefiro um balanço de determinação, eu prefiro que você siga o critério do artigo 1031. Ativos tangíveis e intangíveis a preço de saída. A preço de saída é a preço de mercado. Então, o importante aqui é a gente pensar assim, talvez não deixar sem nenhuma previsão. O acordo de sócios pode ir lá e criar um critério. Pode ser o fluxo de caixa descontado, pode ser o balanço de determinação, mas eu posso dizer que eu quero o balanço de determinação, mas que no mínimo seja 6 EBITDAs anuais ou qualquer outro critério. Então, quando você faz essa previsão antes da discussão, ela vai prevalecer. É ela que vai valer. Então, é um assunto bem, bem importante para o critério de avaliação da empresa. Ele é importante para todas essas cláusulas que a gente falou. Ele é importante para uma apuração de haveres, para a saída de sócios, ele é importante, e pode ser diferente, ele é importante para a entrada de terceiros, né, a subscrição primária,
E aí, quando eu falei pode ser diferente, eu posso ter um critério para apuração de haveres e um critério para entrada de terceiros. Eu posso ter o fluxo de caixa descontado para um aporte de terceiros, uma nova subscrição em dinheiro novo na empresa, e eu posso ter um critério diferenciado para apuração de haveres. Nada é impeditivo. Se eu não menciono, vai ser o critério do Código Civil. Aqui, o prazo de pagamento é um detalhe, é um daqueles detalhes que a grande maioria não observa, mas na hora do problema faz toda a diferença. Se eu não pactuar de forma expressa num acordo de sócios ou até mesmo no contrato social, o prazo para pagamento da apuração de haveres, no caso de uma saída de sócios, no caso de uma exclusão de sócios, seja ela administrativa ou judicial, como eu mencionei, eu vou seguir o prazo do Código Civil, que é 90 dias. Então, se eu tiver numa empresa já com valor alto e eu quero, um dos sócios cometeu um ato de ilegalidade grave e eu quero excluí-lo, ou eu quero exercer o direito de saída, enfim, N situações, eu tenho 90 dias para pagar. Será que a empresa tem esse dinheiro em caixa? Será que isso não vai levar a empresa a um momento de dificuldade financeira? Será que os sócios têm esse dinheiro para injetar no capital e fazer esse aporte e comprar, ou comprar do sócio? Eu acho difícil. Então, o que a gente sugere? Eu posso prever um prazo de pagamento superior. Coloquei aqui 60 meses, mas ele pode ser um prazo de livre acordo. 60 meses são 5 anos, é um prazo bem razoável. Não se pode exagerar, pois, como eu mencionei no início, nada no direito pode ser abusivo, né? Não existe contrato eterno, não existe prazos muito longos que causem o enriquecimento ilícito da outra parte, senão você acaba por anular essa cláusula. Por isso que o prazo de 60 meses é bem comum. Aqui eu cito também, pessoal, outras cláusulas importantes, já indo aqui para o final da nossa apresentação. Então, quórums de deliberações, né? Então, nós temos aí, eu citei antes, né, que eu poderia ter um quórum superior ao que está previsto na lei. Então, eu posso ter um contrato, um acordo de acionista dizendo assim, olha, para a venda de ativos, eu exijo uma deliberação, nós pactuamos uma deliberação de 100%. Ou, por exemplo, para a venda de ativo até X reais, é o do Código Civil, 75%, ou 50% mais um. Para acima de tantos milhões, eu quero 100%, eu quero 75%. Então, eu posso pensar nas situações, ou mesmo, como eu falei, para diluição, aumento de capital com ingresso, diluição primária, né, oferta primária, novos sócios entrando, eu quero uma aprovação de 70%, 75%, 100%. Então, isso faz com que você dê segurança aos sócios de que não haverá uma medida arbitrária e uma medida que te coloque em prejuízo. A cláusula non compete, né, a não competição. Então, ela impede que os sócios estabeleçam ou atuem em negócios concorrentes. Inclusive, você pode prever que, em caso de interesse de venda, saída, venda para terceiros, né, você exerce o seu direito de preferência, como foi mencionado, que esse sócio não exerça concorrência com você por um período X de anos, 4 anos, 3 anos, enfim. Então, tudo isso pode ser trabalhado no acordo de sócios. A non-solicitation impede que os sócios contratem funcionários da empresa para outros negócios. Isso acontece bastante, né, quando há uma discussão. Esse caso que eu citei da briga de sócios com a exclusão que teve que ser judicial e ainda corre, aconteceu isso também. Além da exclusão ser judicial e o sócio estar ainda no contrato social da empresa que ele não mais faz parte, que já está em litígio, ele abriu uma empresa com o mesmo ramo, compete de forma muito forte, com mídia, tudo, e leva funcionários chaves para essa empresa. Então, são situações, sim, que podem prejudicar bastante. E finalizando, pessoal, tudo isso, fizemos um acordo de sócio,
um acordo de cotista ou de acionistas, fizemos previsão de cláusulas de não diluição, critério de valuation, a questão de quórums específicos, a buy or sell, enfim, criamos tudo o que a gente queria para regular a nossa questão societária. E lembrando, cada caso é um caso, não existe um documento padrão, não existe uma fórmula fechada. Cada situação, cada empresa, cada sócio tem as suas necessidades e as suas situações a serem reguladas. Então, fizemos esse documento, né? Fizemos a previsão de uma série de situações. Esse documento, como eu falei, ele tem execução administrativa, na questão dos votos, né? Eu falei, você deposita na sede, você põe a empresa como anuente, então a empresa tem que seguir o acordo de sócios, o que for contra aquilo ela já recusa, mas pode ir para o judiciário. Mas pode ter uma série de outras discussões desse contrato e da relação societária e também da relação com a empresa e os sócios. E aí tudo isso pode parar no judiciário. Então, uma coisa que é muito comum de se pensar é assim: eu elejo um tribunal arbitral, né, para solucionar essas divergências. Primeiro, eu elejo uma mediação, que é a tentativa de acordo, e muitas vezes a mediação tem resultado sim, porque quando você tem dois sócios que já não estão num cenário de concordância, esses sócios, é difícil você conseguir um acordo entre eles. Então, um mediador consegue fazer esse filtro e trazer as partes à razão novamente e fazer com que essas partes, de repente, descubram que uma solução é melhor para todos, talvez ainda mantenha a empresa ativa e que um litígio pode levar ao prejuízo de todos, inclusive a quebra da empresa. Então, quando você faz a mediação e ela não surte efeitos, nós vamos para a arbitragem. A arbitragem nada mais é do que um tribunal administrativo, são árbitros, né? Geralmente tem bastante, já está bem difundido no Brasil, tem bastante câmaras arbitrais, né? Com credibilidade, com árbitros com autoconhecimento de questões societárias, né? Diferente muitas vezes de um juiz que talvez esteja acostumado com outras formas de litígio, as questões societárias não são tão comuns para ele. Então, esses árbitros muitas vezes estão acostumados com a linguagem comercial, e isso faz toda a diferença. Então, a arbitragem, como uma cláusula dizendo que a gente abre mão do judiciário e vai para a arbitragem, é muito importante. Tem o fator tempo, porque na arbitragem você tem a decisão, que seria a sentença, e não tem mais recursos, né? Você tem embargos, declaração, enfim, mas você não tem como no processo judicial apelação, recurso especial, recurso extraordinário, agravo, e o teu processo parado lá por 5 anos até ter uma decisão, e aí mais um recurso, enfim, nunca terminando. Na arbitragem ele termina. O mérito da decisão do árbitro não pode ser revisto judicialmente, tá? O mérito se encerra, então, tanto positivo como negativo, porque se você não tiver razão e o árbitro decidiu dessa forma, encerrou o assunto, você não tem recurso. E ele só pode ser anulado aí por questões de vícios graves, né? Como parcialidade, alguma questão de corrupção, enfim. Não seria para casos simples. Então, pessoal, de forma geral, a gente abordou aí todos esses tópicos, demonstrando essa importância do acordo de sócios. Tem muito mais coisa para ver, mas eu acho que esses pontos eu selecionei porque eu imaginei os anseios das startups, por isso que eu tratei de diluição, ágil, como fazer o cálculo do ágil, como evitar a tributação do ágil, cláusulas protetivas para diluição, direito de preferência, essa questão da arbitragem que a gente mencionou agora, buy or sell, né, que pode evitar um litígio, o valuation, e também essa forma de você cuidar no teu acordo de sócios e dar publicidade à empresa e ela, com isso, conseguir executar o acordo de sócio de forma administrativa, tudo para fugir do judiciário, né, e conseguir ter efetividade nas decisões. Então, eu fecho a apresentação,
com esse conceito. Fico aqui à disposição para qualquer dúvida. Novamente agradeço a todos pela atenção aí, pelo tempo. E estou à disposição tanto agora para perguntas, como em qualquer outra ocasião. A gente está sempre aí parceiro do Bioparque. Legal, pessoal? Muito obrigado. Ok, Murilo, muito boa apresentação. Gostaríamos de verificar uma pesquisa de satisfação, que a gente vai colocar aqui agora. Mas não aparece? Então, em nome do Bioparque, Murilo, nós gostaríamos de agradecer a sua participação, por ter nos atendido tão prontamente, tá bom? E nós já temos uma primeira pergunta, que é do Marcelo da Pigma. Está com o microfone fechado. Agora sim. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Prazer revê-lo novamente. Eu fiquei com duas dúvidas. Talvez lá no começo eu estava arrumando algumas coisas, acabou passando uma informação, que é justamente se esse acordo de sócios é para antes da constituição da empresa, por exemplo. Então, o melhor momento seria, pelo que eu fui entendendo no contexto, eu imagino que seria antes da constituição da empresa, da abertura, de fazer tudo isso. E a minha segunda dúvida é se eu posso utilizar esse artifício, esse documento, para desenvolver um partnership, por exemplo, com funcionários que estão se destacando dentro da empresa e assim por diante. Como a gente fazer essa parte do partnership, se eu utilizo essas ferramentas ou é outro caminho também que a gente pode discutir em outro momento. Obrigado, Perfeito. Murilo, e parabéns novamente. Perfeito. O acordo de sócios ele pode ser feito em qualquer momento, mas a empresa já tem que estar constituída. Ele pode ter a constituição da empresa e no mesmo ato você já ter o acordo de sócios. Ele pode também, numa empresa de 15 anos de atividade, os sócios resolverem fazer esse documento agora. Quando eu mencionei que ele tem que ser anterior, é se anteceder aos fatos, né? Porque depois que você tem uma situação, como eu citei várias aqui, de conflito, aí é difícil fazer esse acordo, aí é difícil, aí você já tem o litígio, você já tem o conflito. Então, o que é o ideal? Se nós estamos falando de startup, mas isso serve também para uma empresa que já está num campo de desenvolvimento grande. O ideal é que antes do litígio, na fase inicial, você já comece a fazer acordos de sócios. E ele não precisa regular tudo isso que eu falei aqui na primeira vez. Eu posso ter uma situação só. Eu posso fazer um acordo de sócios só para regular o direito de voto, e depois eu faço um aditivo para tratar da questão do valuation, ou do buy or sell, enfim, do tag along, que eu mencionei, enfim, eu posso ter vários, né, que eu vou, conforme a maturidade dos sócios, da empresa, o momento, eu vou fazendo. Agora, naquele exemplo que você mencionou, que eu mencionei, se eu tenho uma questão, para startup, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito comum, é um terceiro entrar na empresa. O objetivo é você ter uma injeção de capital e fazer a empresa bombar, a empresa crescer. Então, alguns pontos no acordo de sócio são imprescindíveis, que é a diluição, o valuation, né, que é o critério que nós vamos avaliar, e aí essa questão do ágil que eu mencionei, que é um planejamento tributário. Então, esses eu acho assim, dependendo do momento, que se você vê que a tua empresa já está tendo assédio de investidores, já tem que se pensar nisso, porque depois pode começar a dar problema, né? O sócio pode... Eu estou falando aqui, gente, e não me levem a mal, não estou julgando pessoas, né? Mas a gente sabe que no mundo, tá aí, eu citei até o caso do Facebook, mas as coisas podem ir para um lado ruim. Então, de repente, o sócio está negociando lá um terceiro para te tirar, para te diluir, porque ele tem o conhecimento e você só tinha um outro que já foi substituir o teu conhecimento, enfim, hipoteticamente. Então, o ideal é que, sentindo que a tua empresa está avançando, você já faça o acordo de sócios. E na questão de você já ter uma parceria com os teus funcionários, pessoas chaves, como reter um funcionário, um empregado, que hoje é empregado, um empregado-chave. Você tem o caminho de ele continuar sendo teu empregado e você perdê-lo, né? Porque ele pede a conta e vai para outro concorrente, ou você tem o caminho de torná-lo sócio.
né? Só o acordo de sócio, sem ele ser sócio, não vai fechar. Mas você pode fazer uma opção para ele. Você pode fazer assim, olha, eu vou te dar uma opção de compra, de cotas, né? Eu vou converter um valor X em participação para você, ou eu te ponho na sociedade com 1%, mas conforme o trabalho desenvolver, eu te dou 5%, te dou 10%. Quando tiver injeção de capital, você vai ter 5% de um valor maior. Aí é questão de ver o quanto ele é importante, o quanto ele trabalha, e sim, ele pode fazer parte da sociedade, né? Ele fazendo parte da sociedade, até a questão da remuneração dele pode mudar. Ele pode começar a participar dos lucros, até de forma desproporcional, mas aí, pessoal, eu faço parênteses, há uma discussão de teses, o físico muitas vezes não aceita, tem que ter um trabalho sério para fazer isso corretamente, tá? Tem uma série de detalhes, mas eu posso fazer a distribuição desproporcional e aquela folha dele cheia de encargos, né? Ela vira lucro para ele, ele ganha mais e paga menos imposto. E já está sócio, já veste a camisa, e aí eu posso pôr aquela cláusula, Marcelo, que eu mencionei, do ele ficar 5 anos na empresa e não sair, de não levar know-how, não ir para o concorrente. Aí você amarra bem esse sócio-chave, mas como empregado não, tá? Porque aí você não tem, a legislação protege muito. Como empregado não, mas como sócio, e sócio real, né? Não estamos falando aqui em simular, de maneira alguma. Um sócio real com percentual justo muda toda a figura. Aí com o acordo de sócio você segura ele e de uma forma justa e com benefícios. Show de bola. Obrigado, Murilo. Ficou bem mais claro agora. Então, quem desejar fazer mais perguntas, pode utilizar o recurso da mãozinha do Zoom ou colocar a pergunta no chat que nós lemos aqui. O Thomas da AgroOnline. Boa noite a todos, boa noite, Murilo, parabéns aí pela palestra, acho que é um tema realmente muito importante para o nosso dia a dia, como empresário, empreendedor. Murilo, uma dúvida, eu tive uma situação que nós éramos em 4 sócios e um dos sócios não queria sair, né? Na verdade, a gente decidiu encerrar, né, a empresa, né? E o sócio ele não concordou em sair, né, da sociedade enfim, para encerrar a empresa. E não tinha, lógico, eu entendo que com acordo de sócios seria mais fácil resolver essa questão, né? Como que funcionaria se houvesse esse acordo de sócio, enfim, como que funcionaria em relação ao contrato social? Esse acordo de sócio, ele permite você alterar o contrato social de certa forma, certa forma automática, digamos assim? É isso? É mais ou menos a ideia? Entendi. Eu acho assim, o acordo de sócios, ele não vai permitir você alterar o contrato social de forma automática, mas ele pode prever, como a gente mencionou, e até o próprio contrato social, a forma de exclusão. Então, no caso que você citou, se são 4 sócios e que vocês queriam encerrar a empresa e ele não queria, se eu entendi corretamente, aquelas cláusulas que a gente mencionou, por exemplo, do buy or sell. Então, eu vou fazer o quê? Eu posso dizer, olha, eu não quero mais a empresa, eu quero sair. Eu quero te vender por X. Não, eu não quero comprar. Então, eu compro de você. Né? Ou você me compra, ou você me vende. Então, é uma forma de você já retirar um sócio. De outra forma, sem um litígio, sem uma briga, vai ter que observar o que está previsto no teu contrato social, tá? Mas assim, você quer sair da sociedade, você tem direito, tá? É como eu falei ali também, por isso tem que observar o teu contrato. Eu não quero mais ficar nessa sociedade, eu tenho direito de sair. Então, eu vou fazer minha apuração de haveres. Quanto vale a empresa? Geralmente, os contratos não têm previsão nenhuma sobre critério de avaliação, apuração de haveres, prazo de saída, como eu mencionei, né? Eu vou respeitar os 90 dias ou eu vou respeitar o que eu fiz de previsão no acordo de sócios
que pode ser 5 anos. E aí eu tenho o direito de pagar para a saída. Então, Thomas, eu penso assim, nessa situação tem 3 querendo sair, a empresa praticamente acabou. Então, esse sócio que ficou, ele teria que comprar a participação de vocês, né, para mantê-la. Ah, perfeito. Perfeito. Ficou claro. Que aí também tinha, nessa condição, na verdade, a gente queria manter o CNPJ para outra atividade, né, e transformar essa empresa em outra coisa, né? A gente tinha um caminho de fechar a empresa, né, encerrar ela ou né, tirar os sócios e transformar ela, né? E aí a gente teve essa situação lá, né? Mas aí a gente conseguiu depois de uma forma amistosa, usando um mediador lá, né? Conseguimos resolver, né? Mas conseguimos. Mas realmente com um acordo de sócios, a gente evitaria tudo isso, né? E a última dúvida é, esse acordo de sócio, ele não ele não está necessariamente anexado ao contrato social, ele é como Documento à parte, né? guardado contigo, é um documento à parte, né? Tá, não, entendi. É isso Só mesmo. para confirmar se eu tinha entendido corretamente. Muitas vezes o acordo de sócio, por ser um documento, ele é vantajoso, e aí cada situação é uma situação. Eu posso fazer ele à parte, até para não dar publicidade para terceiros, para concorrentes, né? Tem essa situação também. Então, desses 4 sócios, 2 querem fazer um acordo de voto para votar de forma conjunta nas situações. Então, a gente discute, define nosso voto e vamos com uma participação consolidada. Eu não preciso dar publicidade para ninguém. Pode ser só um acordo nosso. Agora, daquela forma que eu falei na apresentação, de eu querer fazer a empresa cumpri-lo, aí eu tenho que dar publicidade. Aí esse documento à parte, que é um contrato, eu vou lá, faço as assinaturas e coloco a empresa como anuente, a empresa assina. Aí eu deposito na empresa. O que é esse depositar na empresa? É fazer um protocolo, né? Dá um ok. Ou na própria junta comercial, ela permite que eu faça o registro do meu acordo de sócios. Aí eu consigo dar publicidade e consigo executá-lo ele de forma administrativa. Mas é um documento à parte. Muitas coisas do acordo de sócios podem estar previstas, muitas cláusulas dessas que eu falei aqui, e tem mais uma infinidade, eu posso prever no contrato social também, tá? O porquê talvez de algumas delas não serem interessantes estar no próprio contrato social? Porque para você mudar o contrato social, tem essa burocracia da alteração do contrato. Na limitada, eu tenho 75% para alterar o contrato. Então, eu já estipulo um quórum de 75% para qualquer matéria. Ao passo que, se eu estou num documento apartado, eu posso ter um quórum para algumas matérias, e aí cada caso é um caso, de novo, não dá para generalizar, um quórum menor. E se eu jogo isso para dentro do contrato social, eu amarro muito a operação. Ah, entendi, perfeito. Só aproveitando, se o tempo permitir a última pergunta, nós temos uma situação agora de novos sócios querendo entrar para a empresa com participação minoritária, né? A gente está pensando em colocar um buy sell, né, limitado a um preço, né? Na verdade, a gente quer fazer um teste, né, para ver como que vai, né, essa sociedade, né, e com alguma cláusula de buy sell, né? Nessa cláusula buy sell você poderia estipular já o preço também limitado dentro daquelas características ali que você comentou, né? Será o melhor caminho para nessa fase que a gente está ainda vendo se vai funcionar essa sociedade, tudo. Acho que talvez seria o melhor caminho nesse sentido, Moreira. Olha, Thomas, eu acho que seria interessante. E aí eu faço uma sugestão. Então, você faz a buy or sell e coloca um valor fixo. Mas aí você deveria pensar num prazo curto ou médio, 1 ano, porque esse valor, hoje ele é esse valor. Daqui 3 anos, ele pode ser um valor muito baixo, muito alto, a gente já não sabe. E aí você vai ter uma cláusula que pode ser considerada nula, por ser abusiva, né? Então, assim, talvez essa tua sugestão, assim, olha, dentro de um prazo de 1 ano, qualquer sócio pode notificar o outro para comprar a sua participação. Se ele não comprar, enfim, o buy or sell, eu faço o cruzamento. Ou você me compra,
ou eu te compro a tua participação. Um de vocês tem que sair. Pelo valor de tanto. Passado esse período, o critério vai ser o fluxo de caixa descontado, ou vai ser balanço contábil mais um goodwill de 4 EBITDAs, né? Ou vai ser a valorização dos bens por tal critério, né? Ou vai ser só 10 faturamentos. Aí é vocês que conhecem a empresa e vão estipular. Eu não ficaria com valor engessado por um período longo, porque você pode ter prejuízos, né? Você pode ser lesado nisso, ou a outra parte ser lesada. Então, daria para fazer sim a tua ideia, e não seria nada de abusivo, mas por um período de curto prazo. E aí já prevê um critério diferente, daí flexível, né? Um critério variável para o futuro. Ah, legal. Não, perfeito. De repente, 1, 2 anos aí, um valor até do contrato social, né? E depois você muda a metodologia, né? Isso aí, né? Igual você sugeriu. Não, perfeito. Não, muito obrigado, Murilo. Agora me deu uma luz aqui. Maravilha. Então, pessoal, caso alguém tenha alguma pergunta relacionada ao tema contratos e quiser aproveitar, esclarecer dúvidas com o Murilo, de repente algum tópico que não tenha sido abordado, podem ficar à vontade. Eu aproveito a oportunidade para dizer que a aula de hoje vai ficar disponível no canal do Bioparque no YouTube, para quem quiser assistir. Sobre a pesquisa de satisfação também, eu ressalto que ela é bem importante para nós do Bioparque. Nós temos mais alguns minutinhos. Eu já comentar aqui sobre a programação da próxima aula e da sequência do módulo jurídico, tá? Então, no dia 30/8, nós temos relações trabalhistas, horas extras, controles de jornada de trabalho em home office, conforme CLT. No dia 6/9, nós temos continuidade das relações trabalhistas, estruturação de equipes de vendas, diferença de representantes comercial, vendedor interno e vendedor externo, remuneração e política de bonificação. No dia 13/9, nós iniciamos legislação tributária 1, regimes tributários e suas diferenças, principais impostos e planejamento tributário. No dia 20/9, sequência de legislação tributária com as legislações de Toledo e benefícios fiscais. No dia 27/9, sequência novamente de legislação tributária com lei do bem, lei da informática e jurisprudências benéficas, bitributação. Eu gostaria da oportunidade de agradecer a Josiele, que tem me ajudado nessa primeira apresentação. E acho que nós temos alguma questão aqui no chat. Só um momentinho. O Marcelo, da Pigma, está perguntando se a abertura de projeto é válido como contrato para futuras negociações? Olha, a abertura de projeto é válido como contrato. Eu entendo que uma abertura de projeto, você está numa fase muito embrionária. E muitas vezes esse projeto ele não tem um caráter de assinatura, de compromissos. Vai ter que avaliar esse teu projeto. Tá? Infelizmente, no direito, eu sempre brinco com isso. Cada caso é um caso. Então, assim, se o teu projeto for um projeto detalhado, onde há obrigações, onde há direitos, onde há prazos, compromissos, e vocês assinaram, ele, na verdade, é um contrato. Mas, pelo que eu estou entendendo, esse projeto é uma abertura, é só ideias. Então, se eu estou no campo preliminar só de ideias, eu entendo que não é um contrato para futuras negociações. Então, vai ter que avaliar, tá? Mas o que eu posso te dizer é assim, se você quer ter segurança, transforme esse projeto num pré-acordo, num contrato.
né? Só como projeto é difícil você ter a segurança jurídica de uma execução e fazer valer, né? É só ideias, é embrionário, não gerou compromisso. Então, acho que para a segurança, vamos partir para transformar esse projeto num contrato, nem que você coloque prazos, cláusulas suspensivas, condições, enfim, dá para fazer um trabalho bem legal, e aí você tem a segurança de que esse projeto é uma coisa de vocês, e já é uma pré-sociedade, vocês vão abrir uma sociedade futura, etc. Mas não vai te garantir, da forma que eu entendi da pergunta, né, uma abertura de projeto, não vai te garantir direitos de que a outra pessoa que está participando desse projeto não faça não conduza os seus negócios sozinha e te deixa aí sem esse respaldo. Então, é melhor transformar o projeto num contrato. Nós temos aqui uma outra pergunta do Matheus Costa. Você indicaria algum escritório ou empresa que preste esse tipo de serviço contratual? Exemplo, alteração de contrato social e elaboração de acordo entre sócios. Nós temos uma política no Bioparque que, tanto nas mentorias como aqui nas apresentações, a gente não indica escritórios, etc. Então, para uma situação dessa, eu me reservo a, depois o Bioparque autorizar, né? É um outro caminho, tá? Então, eu não indicaria. O que acontece muito é assim, as empresas que estão numa fase inicial, elas têm o seu escritório contábil. E o seu escritório contábil faz, às vezes, de tudo. Inclusive, é ele que elabora o contrato social, muitas vezes. Esses contratos sociais são padronizados, a gente sabe disso. Então, o caminho é o quê? Você, sentindo necessidade, vendo que a tua empresa precisa de relações mais complexas com sócios, que você busque um profissional da área do direito, e esse profissional que tem experiência, e aí também tem uma certa dificuldade nisso, elabore esse documento com você. E aí, como eu mencionei, você não precisa partir de um documento monstruoso, com todas as cláusulas que eu falei, com todos esses critérios, coisas que muitas vezes vão ocorrer só lá no futuro, quando a tua empresa estiver bem avançada. Você não precisa disso. Você pode iniciar um documento mais simples, mas que atenda às tuas necessidades naquele momento, né? Que seja um documento que te traga o conforto que você precisa para aquela situação. E aí, passado um tempo, tua empresa cresceu, você faz um outro acordo de sócios. Mas, enfim, quanto à indicação, o Bioparque entra em contato, vê como é que funciona isso e a gente conversa. Nós temos aqui, então, mais uma pergunta do Emerson, da Transform Tech. Como geralmente se trabalha as cláusulas em caso de falecimento de sócio, principalmente quando ele tem papel de participação ativa na empresa? Perfeito. O falecimento de sócios, novamente, eu não abordei isso na palestra, mas novamente mostra a importância do acordo. Se você tem previsto, o contrato social traz, o que ele traz geralmente? Que se admite ou não que os herdeiros entrem na empresa, tá? Isso o contrato social geralmente padrão traz. É uma questão, se admite ou não. Se não se admite, você tem que apurar os haveres. E entra no que eu falei. Tem critério de evaluation? Vai se pagar em 90 dias, ou em 60 meses, ou em 3 anos? Litígio, apuração de haveres, e aí a empresa passa maus bocados, né? Se o acordo prevê que entre os herdeiros, se abre um processo de inventário, esse inventário se nomeia um inventariante, o inventariante assume a função desse sócio societariamente falando, por um período, até se terminar o inventário, e os herdeiros entram no contrato social. E é uma nova vida com esses herdeiros e uma nova questão societária. A questão do sócio ativo é um problema, porque daí o sócio, além de sócio, ele trabalhava na empresa, que são coisas diferentes. A gente confunde muito isso, né? A gente fala o sócio trabalha, mas na verdade tem sócios que não, tem sócios que são só investidores. Nesse caso que você citou, é um sócio que é peça fundamental. Ele é insubstituível. Vai ter que você fazer as vezes dele, vir outras pessoas, funcionários, né? Talvez você tenha que, com esses novos sócios herdeiros,
contratar um funcionário para fazer o trabalho desse sócio que era muito ativo na empresa. E aí, segue o que está escrito ali, como eu mencionei, no contrato social ou no acordo. Pode entrar os herdeiros, não pode. Se não pode, apura haveres. Qual o critério? A gente não sabe. Geralmente é o balanço de determinação. Vai nessa linha, tá? Ok, Murilo. Temos mais uma pergunta da Chayane, que questiona sobre a abertura de empresa limitada. Protege os bens do sócio, correto? Essa questão da limitada protege. Então, o que é limitada? A responsabilidade da empresa é limitada ao capital social que eu inseri na empresa. Então, esse é o conceito da limitada, né? O nome já diz. Só que, infelizmente, a limitada não é tão limitada assim. Ela tem problemas aí com questões trabalhistas, questões tributárias, questões societárias. Então, ela vai te proteger, a limitada, desde que você haja dentro da legalidade. Se você agir dentro da legalidade, a tua empresa quebrar, você for mal, você vai perder só o dinheiro que você colocou no capital. O teu patrimônio pessoal está protegido, salvo que você tenha cometido algum ato de ilegalidade, abuso de forma, algum crime, ilegalidade, enfim, sonegação fiscal, ou mesmo alguma fraude trabalhista, enfim. Aí tem o conceito da desconsideração da personalidade jurídica, né? Se você usou a tua pessoa jurídica, a tua limitada, de uma forma abusiva, aí se desconsidera isso, mas só mediante processo judicial, e se avança no patrimônio dos sócios, tá? Mas isso é um caso extremo. Então, na tua pergunta, sim, a limitada protege, ela separa o patrimônio da física da jurídica. As exceções são atos de ilegalidade, qualquer abuso de forma, que aí desconsidera a personalidade jurídica mediante processo judicial e se atinge os bens dos sócios. Mas não é comum, né? Até mesmo assim, se você entra em processo de recuperação, em processo de falência, se você agiu com a tua empresa de forma correta, você vai estar com os teus bens da pessoa física, enfim, todo o teu patrimônio protegido. Ok, Murilo. Temos então mais uma perguntinha no chat do Thomas, da AgroOnline. A sucessão patrimonial em caso de falecimento pode ser incluído no acordo dos sócios? Sim, os critérios, sim, devem ser previstos, né? Então, se o sócio, como eu mencionei, se os herdeiros entram ou não na sociedade, eu recomendo que esteja no contrato social, nem no acordo de sócios, no próprio contrato. Então, em caso de falecimento, os herdeiros serão admitidos na sociedade. Aí você já está aceitando que os herdeiros entrem. Em caso de falecimento, os herdeiros não serão admitidos na sociedade. E aí vem o que eu mencionei. Uma vez elegendo essa forma de agir, eu tenho que ter um critério de valorização e a forma de pagamento de haveres bem definido. E aí eu repito, você fazer o critério bem delimitado vai te salvar de uma briga judicial gigantesca. E você colocar um prazo para pagamento de apuração de haveres razoável vai fazer com que você consiga pagar isso, né? Então, o meu sócio, eu pago os haveres deles, a participação deles em 5 anos, a empresa consegue? Ou eu, como pessoa física, consigo? Se eu quiser comprar as cotas, sim. Agora, em 90 dias, não. Então, é bem recomendável que essas questões de sucessão estejam previstas. O comum, que eu vejo na maioria dos contratos, é aceitar os herdeiros. Mas isso tem que se pensar bem, você tem que entender que a tua afinidade era com aquela pessoa. Os herdeiros, filhos, enfim, são pessoas completamente diferentes. Então, isso pode, sim, perder o affectus societatis, né, que se fala, que é a afeição dos sócios, e levar a empresa por maus caminhos. Então, é um assunto bem importante para se pensar. Ok. Nós temos então mais uma participação da Transform Tech, agora com o Emerson. Ele pergunta sobre os processos trabalhistas não atingem o patrimônio dos sócios, caso não se consiga atingir o patrimônio da empresa? Então, como eu mencionei, a limitada protege, mas há as exceções.
A justiça trabalhista, ela tem uma tendência muito forte de avançar no patrimônio e desconsiderar as personalidades jurídicas, porque o conceito é você proteger, enfim, você dar o dinheiro ao trabalhador. Então, nas questões trabalhistas, é muito provável que a limitada não consiga ser essa barreira prevista na legislação. Tá? Então, se você lê o Código Civil da limitada, está lá claro, não, a limitada protege. Mas, ao mesmo tempo, ela faz a exceção desses casos. E a jurisprudência trabalhista ela é muito arrojada nesse sentido. Né? A primeira que quebra qualquer personalidade jurídica são as ações trabalhistas. Tá? E aí tem o fisco também, que avança de uma forma muito forte, né? Principalmente se você sonegou tributo, porque aí é um ato de ilegalidade. Mas, assim, nesses casos, você não vai ter uma proteção, não. A jurisprudência brasileira está indo para um caminho de que a limitada não protege. Não existe proteção para tudo. Agora, agiu dentro da legalidade, você está tranquilo. Ok. Mais perguntas? Então, nós temos mais alguns minutinhos. Vocês podem ficar à vontade. Podem erguer a mão, podem mandar a pergunta pelo chat. Então, hoje, a Juliana está fazendo a primeira apresentação dela no BPK2B. A partir de agora, as aulas vão ficar com ela. Então, Ju, parabéns pela primeira aula. Também ao Murilo, né? Tivemos uma ótima apresentação no dia de hoje. Então, Murilo, parabéns também. Em nome do Bioparque, eu gostaria de te agradecer, dizer que vamos ter mais uma aula no módulo jurídico contigo, né? Que vai ser a primeira aula da parte tributária. Então, vai ser no dia 13/9, se não estou enganada a data. Então, já aproveitar e convidar todos também para estarem participando da próxima aula com o Murilo. Então, Murilo, mais uma vez, né, já falei, mas obrigada por ter aceito esse desafio de estar conosco aqui no BPK2B, no dia de hoje, no dia 13/9 também. Então, muito obrigada, Murilo. Eu que agradeço, obrigado a participação de todos. Foi uma satisfação estar aqui. E essa próxima aula de tributário, convido a todos a participarem, porque tem bastante assunto interessante também. A gente pretende abordar a questão dos regimes de tributos, pretende abordar a questão do planejamento tributário, até onde eu posso ir e não cometer um ato ilegal, como é que funciona essa história de planejamento tributário, que muita gente vende como milagre, e muitas vezes você cai em furada, os empresários, né? Então, e tem muita coisa boa também ao mesmo tempo, muito planejamento que traz muito retorno. Então, estão todos convidados para próximo encontro. Obrigado, pessoal, pela atenção, viu? Um abraço, bom descanso a todos. Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer, então, o Murilo, novamente, a participação de todas as empresas, desejar uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.